Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Antes da gente começar essa aula, já vou pedindo para você para apertar o botãozinho de joinha, para dar a curtida aí no nosso vídeo. Você que está chegando hoje, aproveita para amassar aí o botão de inscrever-se. Já sai compartilhando esse vídeo para geral, que chega no final da aula você acaba esquecendo de fazer isso. E você que está chegando hoje, seja bem-vindo. O tema da nossa aula de hoje é um tema que tem tudo a ver com a nossa realidade. Vamos falar sobre múltiplos, divisores, critérios de visibilidade e números primos. Não perca essa aula, fica aqui até o final que você vai ver como a gente consegue resolver, como a gente consegue determinar o resto de uma divisão de um número gigantesco sem ter que efetuar a divisão. Fica aqui para você entender como é que a gente faz essa bruxaria. Galera, imagina a seguinte situação. Nessa pandemia que a gente está vivendo atualmente, do coronavírus, uma determinada farmácia disse que cada cliente só pode levar para casa 3 frascos de álcool em gel. Então vamos imaginar que tenha uma fila para comprar esses frascos de álcool em gel e a gente quer saber, ao final dessa fila, quantos frascos foram vendidos. O que isso tem a ver com a matemática? Tudo a ver. Preste atenção. Imagine, como eu falei para vocês, cada cliente pode comprar 3 frascos de álcool em gel. Então, temos a fila. Enquanto ninguém foi atendido, a gente sabe que o resultado, a quantidade total de frascos vendidos é 0. Quando o primeiro cliente foi atendido, a gente sabe que temos um total de 3 frascos vendidos. Depois que o segundo cliente foi atendido, temos um total de 6 frascos vendidos. O aluno mais atento já percebeu onde eu quero chegar. Quando o terceiro cliente foi atendido, tivemos ao todo 9 frascos vendidos. Quando o quarto cliente foi atendido, tivemos ao todo 12 frascos vendidos. E lá vai fumaça. A gente está vendo que essa conta vai até que termine a nossa fila. De acordo com a quantidade de clientes da fila, a gente vai ter o total de frascos de álcool em gel vendidos por essa farmácia. Mas, Brunão, o que isso tem a ver com a matéria da aula de hoje? Excelente pergunta, meu nobre. Hoje a gente vai começar falando sobre múltiplos de um número natural. E eu comecei dando exemplo aqui para vocês dos múltiplos do número 3. Na situação que a gente viu do problema da farmácia, esse conjunto vai ser um conjunto limitado, já que a gente sabe o número de clientes, a gente saberia o número de clientes que tem na farmácia. Mas se eu quiser determinar o conjunto dos múltiplos de um número, como por exemplo o conjunto dos múltiplos de 3, eu sei que esse conjunto ele não vai ter um último elemento. Ele vai ser o que a gente chama de conjunto infinito. A gente não pode determinar quantos elementos ele tem. E como eu determino o conjunto dos múltiplos de um determinado número natural? Eu tenho que pegar esse número natural e multiplicar pela sequência dos números naturais. Eu pego ele e multiplico por 0, pego ele e multiplico por 1, pego ele e multiplico por 2 e assim por diante. Então, a primeira conclusão que a gente já tirou sobre esse conjunto dos múltiplos, é que esse conjunto é infinito. Outro detalhe que é importante você ficar ligadinho, todo número é múltiplo de si mesmo. Então, sempre, always, um número vai aparecer no conjunto dos múltiplos dele mesmo. Guarda essa informação. E uma outra informação muito importante, todo conjunto dos múltiplos vai ter dentro dele, como um dos elementos, o número 0. O 0 é o que a gente chama de múltiplo universal, porque ele vai estar na lista dos múltiplos de todo e qualquer número natural. Beleza? Show de bola! Agora, vamos lançar uma outra situação, uma outra coisinha aí para vocês pensarem. Mais uma vez falando sobre essa situação que a gente está vivendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas até querendo se precaver, tomando vitaminas, enfim.
Imagine que você a pessoa foi ao médico, ou então foi atendida por um médico através de uma videoconferência, já que a gente não deve sair de casa nesse momento. E esse médico, ele passou um determinado medicamento de tantas em tantas horas. Você já reparou que quando o médico passa um remédio de tantas em tantas horas, ele não costuma usar números como 5, de 5 em 5 horas, ele não costuma usar de 7 em 7 horas? Você já reparou isso? Por que isso acontece? Tem alguma explicação matemática para isso? Lógico que tem. O médico, ele sempre usa nessas situações de posologia, de dizer de quanto em quanto tempo o paciente tem que tomar o medicamento, de acordo com o número de horas que tem o dia. Quantas horas tem o dia? O dia tem 24 horas, de forma que o paciente tome a mesma quantidade de remédios a cada dia. Por isso ele precisa usar números que são divisores do 24, divisores desse número natural, que é o número de horas que tem o dia, que é o 24. Então, para a gente determinar, por exemplo, os divisores de 24, eu tenho que ver quem são os números, ou seja, quando eu pego 24 e divido por esse determinado número, o resto da minha divisão tem que dar 0. Quando o resto for 0, eu digo que esse número que dividiu é divisor daquele número natural que a gente começou. Como exemplo, o 24. Você pode pegar a sequência dos naturais de 1 até o próprio número para saber quem são os divisores desse número. Um detalhe importante, eu não falei do 0, porque como a gente já viu em outros vídeos e Tia Creide já te falou, não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Guarde isso no fundo do seu coração. Fazendo a sequência dos divisores, ou seja, dividindo 24 por 1, vai dar 24 e resto 0. Então, 1 é divisor do 24. 24 por 2 vai dar 12 e resto 0. Você vai fazer essa sequência, você vai encontrar nesse conjunto os números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. E aí a gente já começa a perceber algumas coisas importantes de semelhança e de diferença entre múltiplos e de divisores. Entre múltiplos e divisores. Primeiro, o conjunto dos divisores é finito. Eu sei quantos elementos ele vai ter. Eu posso determinar quantos elementos ele vai ter. Então, esse conjunto é um conjunto finito. Outro detalhe. Todo número não nulo, ou seja, que não seja o 0, é divisor de si mesmo. Todo número é divisor de si mesmo. No caso que a gente viu aqui como exemplo, o 24 divide o 24, porque o resto vai dar 0. Isso é uma semelhança que a gente tem com múltiplo, já que todo número é múltiplo de si mesmo. Todo número, diferente de 0, é divisor de si mesmo. Beleza? E, finalmente, aqui a gente viu que o número 0 é o múltiplo universal. E aqui a gente vai ver que o número 1 é o divisor universal. Ele vai aparecer na lista dos divisores de todo e qualquer número natural. Galera, até aqui, tudo bem? Perceberam a ideia de múltiplo e a ideia de divisor? Sobre o conceito de divisor, tem mais um detalhe que a gente vai ter que se ligar. No caso aqui do 24, a gente sabe que 24 dividido por 2 vai dar 12 e resto 0. Ou seja, o número 2 é divisor de 24. Perfeito? Show de bola! E aí a gente tem mais um conceito importante que a gente vai começar a explorar a partir de agora. 2 é divisor de 24 e o 24 é divisível por 2. Esse detalhe, esse conceito é muito importante para o que a gente vai falar a partir de agora. Fica ligado. Lembra que eu falei no início da aula que eu ia te dar um número gigantesco para você dizer para mim qual era o resto da divisão dele por vários números sem ter que efetuar a conta? Chegou a hora. Fica ligado, não sai do vídeo agora porque você vai ver como é que se descobre essa bruxaria que eu falei que ia trazer para vocês. Eu não sei nem como é que se lê esse número e não estou nem preocupado com isso. Eu sei que esse número tem um monte de algarismo e eu quero saber de vocês
se ele é divisível, ou seja, se o resto dele, por todos esses números aqui, vai dar zero ou diferente de zero. Para isso foram criados os critérios de divisibilidade. São determinadas regras que dizem se um número é divisível ou não por outro, sem ter que efetuar a divisão. Imagine você tendo que dividir esse número por cada um desses, olha o tempo que você ia perder. Não tem condição, né? Para isso, os matemáticos criaram os critérios de visibilidade para facilitar a sua vida. Então, se liga no seguinte, que a gente vai ter que fazer de acordo com cada um dos números que estão aqui. Primeiro caso, critério de visibilidade por 2. Um número para ser divisível por 2 precisa ser par. Basta você olhar para essa monstrenga toda aqui e ver que o último dígito dele, o nosso dígito das unidades, é o 0. E o 0 é par. Se 0 é par, a gente sabe que o número todo vai ser par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Portanto, o resto dessa divisão vai ser 0. Ele é divisível, esse número é divisível por 2. Beleza? Agora vamos falar sobre o critério de divisibilidade por 3. Para o número ser divisível por 3, a soma de todos os seus algarismos tem que dar um número múltiplo de 3. Então, o que você tem que fazer é somar os algarismos desse monstrão aqui. Vamos lá. 8 mais 1, 9. 9 com 9, 18. 18, 24, 27. 31, 36, 37, 38, 45, 48, 54. Perfeito, 54 é múltiplo de 3, então esse número todo é divisível por 3 e o resto dele vai dar 0. Perfeito. Critério de visibilidade por 4. O critério de visibilidade por 4 é você se ligar nos dois algarismos aqui que estão nessas duas primeiras ordens, o das unidades e das dezenas. Se o número formado por esses dois algarismos for um múltiplo de 4 ou for 0, 0, o número é divisível por 4. Isso acontece, portanto, esse camarada aí é divisível por 4 e o resto dele vai dar 0. Vamos continuar. O critério de visibilidade por 5 é você novamente olhar para o último dígito e esse último dígito tem que ser ou 0 ou 5. Você está vendo aqui que é 0, então você já percebeu que esse número é divisível por 5 e o resto dele também vai dar 0. Agora vamos falar sobre o critério do 6. O critério do 6 é você perceber o critério do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o número tem que ser par e a soma de todos os algarismos tem que ser múltiplo de 3. Como a gente já fez esse teste e viu que deu check aqui nos dois, então ele também é divisível por 6, o resto vai dar 0. Tranquilo até aqui? O critério do 8 é muito parecido com o critério do 4, só que ao invés de a gente analisar 2 dígitos só, a gente vai analisar os últimos 3 dígitos. E aí, ou eles são 0, 0, 0, ou eles formam um número que vai ser múltiplo de 8. Já satisfez a primeira condição, é 0, 0, 0, então ele é divisível por 8 e o resto vai dar 0. Estamos indo bem. Agora, a regra do 9 é parecida com a regra do 3. A gente viu que a soma dos algarismos, para ser divisível por 3, tem que dar múltiplo de 3. A gente já calculou essa soma, não sei se você lembra, achamos 54. Minha memória tá boa, hein? Achamos 54 para essa soma. E 54 é múltiplo de 9 também. O critério do 9 é exatamente esse. A soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. 54 é múltiplo de 9, então esse número é divisível por 9 e vai dar resto 0. Tranquilo até aqui? Critério do 10. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Isso está satisfeito aqui, a gente já viu, então, beleza, é divisível e dá resto 0. Agora vamos pular para o 25. O critério do 25, para que o número seja divisível por 25, os dois últimos dígitos têm que ser ou 00, ou 25, ou 50, ou 75. Você viu que ele é divisível por 25 porque termina em 00. Então, o resto vai dar 0. O critério do 100 é parecido com o do 10, só que ao invés da gente olhar o último dígito, a gente vai olhar os dois últimos dígitos e tem que ser 00. Acontece, então ele é divisível por 100 e o resto vai dar 0. E finalmente, o critério do 1000, que também é parecido com o do 10 e do 100,
os 3 últimos dígitos têm que ser 0. Acontece nesse número e ele vai ser divisível por 1000 e resto 0. Galera, perceberam a importância que os critérios de visibilidade têm para esse tipo de situação, onde a gente precisa determinar o resto de uma divisão sem perder muito tempo? Então é importante que vocês guardem com todo carinho essas regras que eu passei para vocês. Agora, eu queria trazer, para fechar essa nossa aula, um conceito que é um conceito muito importante e que vai linkar com algumas das próximas aulas que a gente vai falar em breve aqui no nosso canal. A gente vai falar sobre os números primos. O que é um número primo? A gente viu, quando a gente estudou o conjunto dos divisores, agora no início da aula, que o conjunto dos divisores é um conjunto finito, ou seja, eu tenho como determinar quantos elementos ele tem. Existem alguns números que têm apenas 2 divisores distintos, apenas 2 divisores diferentes. Por exemplo, eu vou colocar alguns números aqui. O número 3. Quem são os divisores de 3? O 1 e o 3. Por exemplo, o 11. Quem são os divisores do 11? O 1 e o 11. Então você repara que o 3 e o 11 possuem apenas 2 divisores diferentes. Então, se eles possuem 2 divisores diferentes, eles são chamados de números primos. Número primo é todo número que possui 2 divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Mas atenção, o número 1 não vai ser considerado número primo. Ele não satisfaz essa condição que eu falei para vocês. E ele também não vai ser número composto, que é aquele que tem 3 ou mais divisores. Então, números compostos são aqueles que possuem 3 ou mais divisores. Vamos ver aqui alguns exemplos de números compostos. Por exemplo, o 6. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Por exemplo, o 10. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Então, está aqui a diferença entre números primos e números compostos. Os primos possuem 2 divisores distintos e os compostos possuem 3 ou mais divisores. Lembrando que o número 1 não é nem primo nem composto, beleza? E só a título de curiosidade para vocês, por volta do século 3, um grego chamado Eratóstenes, ele escreveu numa pedra de 1 até 1000, os números naturais de 1 até 1000, e através de um processo que ficou famoso como crivo de Eratóstenes, ele foi riscando todos os números que eram compostos, de tal maneira que só sobrou nessa lista números primos. Ele tirou o número 1 também, já que a gente falou que o número 1 não é nem primo nem composto. Ele tirou 1, tirou todos os compostos e ele deixou nessa pedra todos os primos de 2, que é o menor número primo que a gente conhece, até o maior primo menor que 1000, que é o 997. Fica aí uma dica para você que está sem ter o que fazer, para você passar seu tempo, experimenta fazer o crivo de Eratóstenes também para ver se você está ligado no conceito de números primos. Galera, valeu? Tudo entendido? Espero que essa aula tenha servido para vocês, espero que vocês tenham gostado. O que você não entendeu, deixa aí nos comentários, suas sugestões para os próximos vídeos também deixa aí, para a gente continuar crescendo o nosso canal, que o canal é feito para você. Obrigado pela audiência e valeu!